Na aula de hoje nós vamos confeccionar este casaco que vocês estão vendo aí na tela. É um casaco bem bonito e o primeiro passo é acessar a modelagem. Se você já é aluna, está na plataforma para você do tamanho 2 ao 16. Se você ainda não é aluna, você pode adquirir através do WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Primeiro passo, você vai montar todos os moldes, tudo certinho. O lado da frente tem dois lados, tem a parte de abotoamento, o lado que tem os botões vai aquele abotoamento menor, e o lado, né, que vai do lado direito, ele tem um lado onde vai vir as casinhas de botão. Aqui eu tenho também a manguinha, a parte do bolso, que vai vir na frente um bolsinho ali estilo alfaiataria na vertical, bem bacana. E aqui eu tenho também a gola, são todas as partes. Eu resolvi não fazer a peça forrada, mas se caso você quiser fazer ela forrada, eu vou mostrar como que você faz. Você vai reservar esse lado menor que não tem os botões, você vai reservar ele, você não vai utilizar. Aí você vai traçar aqui desse lado, ó, fiz um risco ali, um revel de acabamento. E eu adicionei também mais 1 centímetro, esse detalhe rosa que eu coloquei ali no molde para facilitar a visualização. Aí você vai pegar, vai ver os botões que você vai utilizar, dependendo você nem precisa adicionar essa margem a mais, no caso ali aquele botão é maior, depois eu mudei ao longo do projeto. Aqui você vai desenhar um revel de acabamento e é muito importante desenhar um revel e ele tem que encontrar certinho ali no ombro da parte das costas, que essa parte do revel, se você for fazer forrado, você tem que tirar no tecido principal e a outra parte de baixo no forro. A parte da frente, ó, o revel de acabamento fica desse jeito, transfere todas as marcações, adiciona a margem de costura também. Na modelagem tem todos os piques de encaixes, que são as marcações fundamentais. Aí ali do outro lado você também transfere, né, desenha para um outro papel e adiciona a margem de costura, que depois ele vai ser unido para ser o forro se você quiser, desse jeito. Para fazer o forro na parte das costas, você pode adicionar uma folguinha a mais ali no centro das costas, cerca de 2 centímetros aproximadamente, é opcional também, só para poder criar um conforto nessa região. A gente faz isso normalmente em blazer para a peça ter mais movimentação. Aí você vai desenhar o revel, lembrando que ele tem que encaixar certinho com a parte da frente, adicionar as margens de costura, e ali no meio depois você vai formar essa preguinha na região do centro-costas para criar mais conforto. É opcional. Essa altura do revel da parte das costas é você que determina, mas a medida mais importante é o encaixe com a região da parte da frente. Então, mede tudo certinho, confere, posiciona ombro com ombro, desenha primeiro a lápis, depois transfere para um outro papel. E a parte da manga você reduz um pouco também do comprimento dela. Nesse caso, eu dobraria desse jeito, adicionaria uma margenzinha de costura, mas eu não vou fazer forrado. O tecido que eu vou usar vai ser esse suede montaria, mas você pode fazer com vários tecidos de inverno, lã, tweed, qualquer tipo de tecido mais grossinho. Não recomendo fazer com tecido fino, tipo tricoline, a não ser que você use para o forro. Tem que ter entretela também para estruturar a golinha e também a parte ali do abotoamento. Eu iria fazer forrado, mas eu acabei mudando. Eu tinha até comprado um tecido para o forro. Então, dê preferência a tecidos mais pesados. Eu vou deixar na descrição várias sugestões. Corte a parte da frente desse jeito, com o tecido virado para cima, um lado de cada lado, né? Parte da frente direita e esquerda, assim. Transfere todos os piques de encaixe que vão facilitar o encaixe da gola, o encaixe ali da parte do abotoamento, então é muito importante. Já a parte das costas, você pode retirar ela na dobra do tecido, assim, e sempre transfere as marcações dali da cava, que vai fazer o encaixe da manga certinho. Esses piques facilitam muito o processo de montagem, então transfira, dá uns piquezinhos. Agora você vai cortar também 2 vezes a parte da manga, bem simples, e transfere todos os piques de encaixe. A parte da gola você vai cortar ela um pouquinho maior, porque a gente vai entretelar um dos lados, então eu gosto de entretelar primeiro. Da mesma forma eu vou fazer ali na parte do abotoamento, eu vou cortar um pouco maior. Você vai cortar também 2 vezes a parte ali do forro do bolso e a outra parte que vai do outro lado, que são as partes da montagem ali do bolso. Essa também é a parte do vivo do bolso que vai ficar aparente, então essa parte tem que entretelar para ele ficar bem durinho, bem estruturado no lugar e ficar aquele bolso bonito. Também eu vou entretelar essa parte aqui que vai ser cortada, a parte do abotoamento. Eu sempre gosto, eu corto um pouquinho maior, faço a aplicação ali da entretela para poder criar a estrutura, aí depois que eu faço o corte. Jonatas, por que você faz isso? Porque às vezes a gente distorce um pouco o tecido quando a gente aplica a entretela depois. Finalizado, a gente vai ter o corte da parte da frente, uma para cada lado. Você vai cortar também a parte do abotoamento, que vai vir os botões, que é esse lado menor, o lado mais estreito, e a parte do abotoamento do outro lado, que é onde vai vir as casinhas de botão, que é o lado que vai vir sobreposto por cima. Parte das costas retirada na dobra, gola cortada 2 vezes, uma entretelada e outra não, se você preferir. Tenho aqui 2 mangas cortadas, uma para cada lado, assim.
Parte interna e externa da região ali do bolso do forro e a parte do vivo, que é a parte que vai ficar externa, cortada 2 vezes e também entretelado. Aqui por dentro eu vou aplicar uma entretela e esse bolso que eu vou fazer, mesmo sendo uma peça sem forro, eu quis fazer esse bolso só para poder mostrar para algumas alunas que tinham dúvida. Mas eu recomendo você fazer, se você for fazer esse bolso em uma peça sem forro, faça um bolso sobreposto que fica mais bonito o acabamento. Eu vou pegar ali a parte do espelho do bolsinho, que vai ficar ali o vivo aparente pelo lado de fora, e vou costurar por cima e por baixo, dobrando ao meio desse jeito, para a gente criar essa lapela, né, essa parte que vai vir ali externa na nossa peça. E o bolso ele é opcional também, se você não quiser fazer, não precisa, ele vai ficar desse jeito. Aí você vai ter que se atentar bastante ali na hora de posicionar. Então, ó, fui lá, cortei no molde, vim com a canetinha fantasma, marquei a posição exata do bolso, lembrando de marcar cada lado certinho. Ó, veja como que fica. E se atente bastante na hora de posicionar essa lapela, porque quando você costurar ela vai virar, então tem que se atentar o lado que você vai enfiar a mão para poder o bolso não ficar torto, né? Porque você vai cortar, então não dá para descosturar. É uma etapa muito importante. A parte do forro do bolso tem um lado que é maior e um lado que é menor. Você vai posicionar o lado menor desse jeito, ó, por cima. Aí você vai pegar, vai levar a máquina de costura e passar uma costurinha assim, prendendo aquela parte ali do espelho junto com o forro do bolso ou vivo, como você quiser chamar. Aí você vai finalizar esse procedimento dessa forma, olha só como que fica. Veja por trás. Agora, na próxima etapa, você vai pegar, vai posicionar junto ali a marcação do desenho da linha que você fez ali do bolso, vai posicionar bem certinho a marcação da costura em cima da marcação da linha, bem certinho desse jeito. Aí você vai passar uma costura, basicamente ali você vai seguir a mesma costura que você fez, né, anteriormente, então facilita bastante. Passa uma costura em cima bem certinho, finaliza com retrocesso para poder prender assim. Agora você vai olhar, ele já está fixo em um dos lados, desse jeito. A parte da lapela está aqui também, é muito importante você pegar depois com a régua, medir, conferir certinho. Nesse caso aqui tem 2 centímetros, confere aí para ver se deu tudo certo. Posiciona a outra parte ali do outro lado, né, que vai vir o forro do bolso. Vem com a régua e marca o tamanho da sua lapela para poder encaixar certinho. No caso foi 2 centímetros, então eu venho aqui, ó, faço a marcação bem certinho. Se você tiver dúvida, linhava no lugar antes de levar a máquina, prende com alfinetinhos. Aí eu venho e faço a costura do mesmo jeito, projeto a costura que eu fiz do outro lado para o outro lado, assim. Agora eu vou pegar por dentro e vou cortar. Toma muito cuidado para não cortar, por exemplo, aquelas partes internas de costura que tem ali por baixo, a lapela. Corta somente o tecido do corpo da peça, mas não corta as outras partes, que isso vai garantir também o bolso bonito. Faço uma costura, um corte ali em ângulo desse jeito. Agora eu vou desvirar tudo para o lado interno com bastante cuidado. Aí você já vai vendo o bolso ganhar forma. Aí tem que passar bem a ferro depois, tem que ir alinhando, ó. Você já vê se o bolso deu certo ou não aí nessa parte. Então, se você tem dúvida como fazer esse procedimento, testa primeiro em um pedaço de tecido. Eu vou refilar, ó, esse excesso aqui do bolso porque tem entretela, para não ficar tão grosso ali nessa região. Por isso que eu falo, esse bolso ele fica melhor em uma peça com forro, mas eu quis trazer só para poder exemplificar. Eu aconselho para essa peça fazer um bolso sobreposto que fica mais bonito. Aí você vem, passa tudo a ferro no lugar bem certinho, vai com muito cuidado. Eu vou com um pouco de mármore por cima para poder assentar também, assim, ajuda muito. Aí o bolsinho ele já vai ganhando forma. Agora eu vou pegar desse jeito, vou levar a máquina e vou passar uma costura em volta de todo o bolso. Olha só a sequência. Começo pelo outro lado e vou prender desse jeito. Para facilitar a costura, eu vou puxar a lapela desse jeito e vou prender pelo cantinho. Eu vou fazer isso dos dois lados, que assim o meu bolso já fica no lugar, eu já confiro também para ver se deu tudo certo, ó. Faço um retrocesso bem certinho, uma costura reta para poder prender aquele cantinho do bolso, assim. Já consigo conferir para ver se ficou bonito. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Levanto a lapela, puxo bem certinho. Eu levanto essa lapela porque tem muito volume ali, então isso ajuda mais. Aí eu faço a costura bem no cantinho para poder prender, ali onde a gente efetuou aquele corte. Aí eu já confiro, vejo se ficou bonitinho, se ficou no lugar. Ó, ficou bem bacana. Agora eu posso prosseguir com o fechamento ali da região do bolso. Aí eu volto novamente aqui na parte de baixo, alinho bem certinho. E esse bolso eu vou passar uma costura, fechando em volta de toda a peça. E depois eu vou fazer o acabamento interno ali nele na overlock. Se a peça tivesse, por exemplo, um forro, eu já nem precisaria fazer esse acabamento interno na overlock, porque o forro iria
proteger e iria cobrir todo o processo de costura. É um bolso bonito, porém eu acredito que ele fica melhor em peças forradas, mas vale a experiência, vale o teste. Então, dá um charme a mais na peça, é um bolso que dá todo um poder a mais para essa peça, então vale muito a pena experimentar e praticar. Agora é só fazer o acabamento, ó, em volta de todo o bolsinho na overlock. Levo para minha máquina e faço o acabamento. Se você não tem um overlock, você pode fazer o acabamento talvez ali com viés, no zigue-zague, com o ponto que você tiver aí na sua máquina. Desse jeito, no caso esse tecido ele nem desfia. Olha que essa abinha ela ficou aberta desse jeito, então eu vou fazer uma costurinha manual, invisível, na parte de cima e na parte de baixo, para poder travar essa região. Tem que fazer um pontinho ali bem visível, bem bonito. É uma técnica, né, estilo alfaiataria, para a gente poder praticar também. Então, faz ali pontinhos manuais para poder ficar bem fixo, bem bonito, depois volta e passa tudo a ferro e o resultado fica um bolsinho estilo alfaiataria, bem bonitinho. Olha só como que fica. Quanto mais você passar, mais bonito fica. Agora eu vou levar para a máquina e vou fazer o fechamento ali da região dos ombros, lado certo com lado certo, e também das laterais. Vou posicionar e vou fazer o fechamento. Levo a máquina e faço a costura. Lembrando que essa modelagem ela é uma modelagem para tecido plano, mas como essa malha ela é uma malha bem encorpada, ela é uma malha que tem pouca até mesmo elasticidade, então funcionou perfeitamente, deu um resultado bem interessante. E os acabamentos internos, depois eu fiz tudo ali na overlock. Lembrando que a malha nem desfia. Agora, olha só como que já fica aqui o corpinho da peça. A gente vai fazer a preparação das mangas. Passa uma costura ali na parte de cima de embebido, depois você vai fazer o fechamento das laterais e também os acabamentos. Também na parte de baixo, se você quiser fazer o acabamento, a viradinha do punho, eu passei na overlock, depois virei uma vez e pespontei. Porque se você dobra muito esse tecido, ele fica muito volumoso, então não fica tão interessante. Agora eu vou fazer o posicionamento das mangas nos lugares, por isso que é interessante os piques de encaixe da modelagem. Eu começo ali por baixo, prendo ali no ombro e depois eu vou distribuindo, alfineto tudo no lugar, encaixo os piques. Se precisar, você faz o embebido na parte de cima. Nesse caso, não precisou porque essa malha ela tem um pouquinho de elastano, então encaixou certinho. Em alguns casos, pode ser que precise do embebido, então faça o embebido mesmo assim. Agora eu passo a costura em volta de toda a região ali da parte da manga, depois eu vou levar e fazer o acabamento na overlock. Olha só como ficou bem bonitinha, aquela manga bem redondinha, muito bacana. Fiz isso aqui dos dois lados e a manguinha basicamente ela já está pronta. Olha só como que ficou bacana. Repete esse procedimento ali dos dois lados. Vem, passa bem certinho com a almofada de alfaiataria, posiciona. O importante da peça é você ir fazendo e passando. Tem que passar a peça para ela ir ficando bonita e você já vai conferindo também como que tá ficando o caimento da peça. Olha só o acabamento interno na overlock como que ficou. Desse jeito. Agora nessa etapa nós vamos fazer a parte do abotoamento. Dá para fazer de várias formas e eu vou mostrar uma forma bem simples. Posiciona bem certinho essa parte, uma de cada lado, lembrando de colocar bem certo, porque cada lado, cada parte ela é respectiva para cada lado, senão dá diferença na peça. Ou seja, o lado menor ali do corpo, ele vai ao lado mais grossinho e o lado que já tem ali, esse lado que é o lado dos botões, é essa tirinha mais fina, né? Aí eu vou prender tudo com os alfinetinhos, levo a máquina e passo uma costura ali para poder prender na parte central. Lembrando que dá para fazer, utilizar como um revel de acabamento, você pode fazer também como se fosse uma vista de camisa. Então, inclusive eu até mostro para vocês que um exemplo, dependendo do tecido, você pode fazer como se fosse uma vista de camisa, por exemplo, ali. Mas nesse caso, como é um tecido mais grosso, essa malha é uma malha mais grossa, não ia ficar interessante eu dobrar muitas vezes, queria ficar muito volumoso, eu resolvi utilizar da seguinte forma, um acabamento mais simples. Também, se você já fez jaqueta, dá para você usar aquele princípio de encaixe de gola de jaqueta, ou o princípio do estilo de chemise. Você assistindo a aula do vestido chemise, você vai aprender, que tem dentro do curso também. Olha só como que fica. Ele é para ser feito dessa forma, porém, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dobrar uma única vez, assim, e vou depois desvirar para dentro, ele vai ficar como se fosse um revel, e a gente vai passar uma costurinha para prender. Até por isso que eu já fiz o acabamento ó, na bordinha na overlock, desse jeito. Essa é uma das formas. E o tipo de acabamento é você que vai determinar. Então, eu vou dobrar depois aqui do outro lado também assim, passar uma costurinha. Aí, se você quiser fazer o estilo, que é aquele estilo mais jaqueta, mais pra frente, ó, você vai fazer da seguinte forma. Depois, quando você pegar e dobrar a parte da costura, ó, ela vai estar desse jeito. Você faz uma costurinha ali no início, bem na pontinha, ó, de 1 centímetro por 1, desse jeito,
vai ter a marcaçãozinha no molde, e quando você desvirar, você vai ter e vai deixar essa margem para cima, e você consegue encaixar a gola como se fosse, por exemplo, um colarinho de camisa, aquela parte do pé de gola. Então, fica bem interessante, é um outro estilo. Agora eu vou pegar minha gola, vou posicionar lado certo com lado certo, levo a máquina de costura e vou fazer o fechamento. Eu vou unir um lado sobre o outro, alinhando bem certinho. Lembre-se de transferir todos os piques de encaixe, porque é muito importante para a gente poder encaixar no corpo. Agora, nessa próxima etapa, você pode dar uns piques, desvirar, passar bem a ferro. E vamos começar o processo de montagem. Eu vou pegar aqui na parte do centro-costas, vou fazer um pique de alinhamento. É muito importante, gola tem que ser alinhada, e a gente começa alinhando pelo centro das costas. Prendo ali com um alfinetinho, depois eu prendo ali o pique de ombro. Então, o molde tem todos os piques para o encaixe ficar perfeito. Se não bateu, é porque você fez algum tipo de encaixe ou fez alguma costura errada. Dobra aqui a parte da vista por cima da gola, assim. Volto do outro lado, encaixo o pique do ombro, depois eu encaixo o piquezinho ali da parte do meio do decote e o piquezinho ali final da gola. Posiciono bem certinho, dobro por cima a vista desse jeito, ó, encapo ali desse jeito. E uma parte muito importante é que eu vou prender somente, ó, a parte de baixo, que está entretelada ali desse jeito. Aí eu vou pegar, vou alinhar bem certinho no lugar, ó, assim, e vou passar uma costura. Levo a máquina e vou passar essa costura, não passo lá no início, somente ali mais ou menos quando eu vejo, antes do abotoamento, ó, quando estiver chegando próximo, eu vou e paro, desse jeito. Agora, eu vou pegar e vou prender a parte do abotoamento, e vou deixar 1 cm sem costurar. Vou com bastante cuidado, partindo do centro da frente, chegando ali na ponta, ó, eu vou parar e faço um retrocesso, desse jeito. Aí agora eu vou repetir esse procedimento do outro lado também. É um acabamento simples. É muito importante agora nessa região, ó, quando ela desvirar, ela vai ficar assim. Vai ficar com a pontinha bem bonitinha. Por enquanto tem aquela pontinha meio aberta, mas é assim mesmo. Confia no processo que vai. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um pique para a gente poder fazer o acabamento na parte interna. Mas antes, eu tenho que repetir do outro lado o mesmo procedimento. Vou ali bem certinho. Se você achar que, por exemplo, tá ficando muito volumoso nessa pontinha, não tá ficando com um ângulo bem bonito, você refila as margens de costura. Ó, tem que ficar bem bonitinho. Aí essa parte aqui interna, por enquanto, o acabamento dela vai ser simples. Eu vou pegar e vou dar um pique aqui desse jeito, no tecido principal e na golinha. E esse pique vai facilitar para a gente poder fazer esse acabamento nessa região. Olha como que fica por dentro, assim. Lembrando que dá para fazer de outras formas também, mas essa é uma forma bem fácil e bem simples. Isso aqui depois a gente vai aprender com uma costurinha manual. Agora eu vou pegar, tombar toda a margem para cima. O piquezinho ele serve para a gente poder, ó, conseguir dobrar e dar um acabamento nessa região. Aí eu vou pegar e vou costurar em volta de toda a parte, ó, da gola. Começo lá da outra ponta e vou com bastante cuidado. Se você sentir dificuldade, alinhava antes bem certinho, passa ferro, tudo no lugar. No caso aí eu prendi com os alfinetinhos, aí eu venho e vou fazendo todo o processo de costura, tomando muito cuidado para a gola ficar bem costuradinha, bem bonitinha. Chegando aqui próximo ao início, ó, eu paro a costura e ela vai ficar desse jeito. Agora você vai vir na parte inferior ali do abotoamento, passa uma costura reta desse jeitinho, olha só. Isso aqui vai facilitar para a gente poder virar a parte da barra. Aí eu já vou aproveitar e vou levar o overlock e vou fazer um acabamento, ó, em toda a região inferior aqui da minha peça. Depois eu vou repetir esse mesmo procedimento do outro lado. Aí quando você desvirar e encaixar tudo certinho no lugar, vai ficar assim, ó. Como eu vou fazer ele solto, simples mesmo, eu não vou virar 2 vezes, ou não vou fazer um estilo como se fosse de camisa, vai ser mais simples mesmo, vai ficar desse jeito. E quando eu passar a costura na barra e também nessa parte central, vai prender e vai ficar com um acabamento simples e também bonitinho. Aí depois a gente vai passar uma costura tombando, ó, toda essa parte aqui pra dentro, e essa costurinha que eu vou passar bem no vinco da costura, vai prender também a outra parte. É muito importante, ó, sempre refilar quando tiver excesso nos cantinhos, refila, dobra bem certinho, vai com a pontinha da tesoura e faz o ângulo ficar bem bonitinho. Um conselho, passa tudo bem a ferro antes de levar a máquina de costura, porque basicamente agora a gente vai passar uma costura prendendo toda a parte central e já vai fazer também um acabamento, ó, na barra. Então, antes de levar a máquina, você pode passar bem a ferro tudo para ficar bem assentadinho. Agora eu vou pegar e vou fazer esse acabamento. Eu vou iniciar ali pelo centro da frente e vou passar o processo de costura com bastante cuidado. Tento fazer essa costura ali bem dentro, ó, da marcação do vinco da união entre os dois tecidos, para ela ficar bem visível, não ficar tão marcada. Dependendo do tecido que você estiver utilizando, né, ela vai ficar um pouco marcada, mas nesse aqui, ó, fica bem bacana. Agora eu já dobro e venho fazendo ali
o acabamento da barra. Já faço tudo de uma vez só. Então vou com bastante cuidado, alinho, passa ferro, se você tiver dúvida, alinhava antes de passar uma costura. Vai com bastante cuidado. Agora chegou aqui no início do outro lado, na parte central, giro, ó, com o calcador enfiado para dentro do tecido, com a agulha para dentro, já vou e prossigo e faço o acabamento aqui, ó, do outro lado. Essa pontinha da gola, depois eu faço o acabamento, ó, essa parte interna, eu prendo toda manual para ela ficar bem bonitinha e invisível. Agora, para finalizar nossa peça, a gente vai fazer o quê? Passar bem a ferro e fazer o abotoamento. Se você não tiver, por exemplo, a matriz de pregar botão de pressão de metal, você pode fazer as casinhas de botão e fixar o botão comum ou simplesmente botão encapado, também fica bem bonito o botão encapado. Nesse caso eu vou usar esse botão dourado, que é um botãozinho de metal. Aí você vai posicionar, marca bem certinho, faz o furinho, vem ali, posiciona. O botão de metal ele tem 4 lados, né? E tem que ter a matriz própria e o balancinho para poder colocar. Algumas pessoas não têm, é uma ferramenta fundamental ter o balancinho, porque dá para a gente utilizar para muitas coisas. E essa matriz tem matriz de vários tamanhos. A matriz ela deixa o acabamento e deixa a funcionalidade do botão perfeita. Você consegue fazer, ó, de maneira prática, rápida, a fixação de diferentes tamanhos de botões. Para cada tamanho é um tipo de matriz. Matrizes não são baratas, são mais caras, então tem que analisar bastante o tipo de botão que você usa, escolher aquela matriz mais coringa, né, para começar. Aí depois você vai do outro lado. Por que que eu estou fazendo um furo de cada vez? Porque esse tecido é grosso, então eu prefiro fazer a marcação certinho, depois eu vou, alinho, prendo, ó, um botão de cada lado. Agora eu venho com um macho, né, o outro é a fêmea. E dessa forma a gente consegue a fixação de um botão perfeito. Olha só como que fica bem bacana. A matriz ela tem 2 lados, um para cada ponta, né, para o macho e para a fêmea. Aí só fixar todos os botões e o casaco já vai ficando lindo, maravilhoso. Só repetir esse procedimento e a peça vai ficar pronta.